ter que usar ali, que aqui eu vou estar mexendo aqui, tá bom? Eu creio, irmão, eu acredito na próxima geração. Você crê? Você crê? Glória a Deus! Quem é pai aqui? Mãe, levanta a mão assim. Você crê que Deus vai usar os seus filhos? Então invista nele, invista nele. Pai, Senhor igreja, tudo bem com vocês? Amém! Boa noite a vocês, que é uma honra estar aqui. É um privilégio imerecido que eu tenho de estar aqui falando da palavra viva. E eu queria começar abrindo Romanos 12, 2. E que diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, o nosso cérebro, ele é como eu gosto de dizer, ele é a estrutura pensante mais complexa de toda a criação. Alguém aqui discorda de mim? Não. Claro, a autoria de Deus, né? E tipo assim, o nosso cérebro, o nosso jeito de ser, a forma como nós falamos, nossas crenças, são todas as coisas que são construídas desde criança. É um processo lento e gradativo. E aqui a gente está falando de renovação de entendimento. É uma coisa que penetra as nossas estruturas, que vai desde criança até tudo. Eu queria contar uma história bem rápida aqui. Eu lembro que uma vez, quando eu era mais novo, eu ainda estava na minha fase rebelde. Eu lembro que eu tinha um computador no meu quarto. Eu lembro que meu pai disse bem claro: não baixe jogos nesse computador, senão te quebro na porrada. Eu, como uma criança esperta, o que eu fiz? Eu fui lá e baixei um jogo escondido, né? Revelações, nem ele sabia disso. Aí eu baixei o jogo lá e tal, deu uns 2 minutos. Daqui a pouco eu olhei assim na área de trabalho e tinha um aplicativo que eu não conhecia, eu não tinha baixado aquele aplicativo. Ele parecia um Google Chrome, mas ele era azul e tinha um nome diferente, bem parecido, era Chromium. Eu olhei assim e falei: eu não baixei esse aplicativo aqui, cara. Aí eu fiquei: abro, não abro. Aí eu pensei e falei: olha, eu não sei quem você é, eu não sei de onde você veio, nem o que você faz, mas você vai sair do meu computador. E eu lá, orando para não dar errado, fazendo errado, meu pai ainda orando para não dar errado, né, criança? Aí apaguei o aplicativo e tal. E aí, depois de muitos anos, eu comecei a parar para refletir como isso parece com a nossa vida. A gente vive numa geração onde tem muitas vozes falando. Todos os adolescentes, todas as crianças têm um celular na mão, todo mundo tem acesso a todo mundo, a todo momento, certo? Sim. Eu posso pegar qualquer conteúdo na internet quando eu quiser, de um clique, como o pastor falou aqui, tanto para o bem quanto para o mal. E aí eu parei para pensar que, apesar de que eu contei aqui ser uma história engraçada, isso acontece muito na nossa vida de verdade, principalmente a vida dos jovens. Quantas vezes a gente... é só uma brincadeira, é só um vídeo no TikTok ou YouTube, qualquer coisa. E aí nós entramos em contato com uma ideologia completamente antibíblica, que trouxe um novo aplicativo de buscar respostas, digamos assim. Nós cristãos, nós sabemos onde nós buscamos as nossas respostas, é na palavra de Deus. Mas quantas pessoas da nossa geração, da minha idade, mais novas, estão buscando respostas em outro lugar? Quantas pessoas por aí estão perdidas em ideologias? Vocês sabem, quem é pai aqui sabe. Fala, todo Jesus. pai hoje em dia tem conversa com o filho sobre isso. Sobre os amigos. É só um amigo da escola, pai. Quem aqui nunca ouviu isso do filho? É só uma brincadeira, é só um passeio. Mas nunca é só isso. Eu queria ler aqui também 2 Timóteo, que diz 2:22, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então assim,
essa é uma coisa mais para os jovens, né? Porque hoje em dia o mundo é nosso, né? A gente está na escola, na internet e tudo. E eu queria falar assim, quantas pessoas nos rodeiam na escola, no trabalho, em qualquer lugar que a gente vai, que nós temos a chance de ensinar, como diz aqui o texto, com paciência, de falar de Cristo para essas pessoas, mas nós não fazemos. A gente estava lendo aqui, estava cantando um louvor muito bonito aqui, inclusive. Falava, em 1 milhão de anos eu ainda vou estar te amando e tal. E aí, dos mártires, na época de Paulo, lá em Roma, Nero queria construir um palácio, e ele queimou 1/3 da cidade e botou a culpa nos cristãos. E então, sabe aquele versículo, vocês são a luz do mundo? Eu acho que Nero levou isso muito a sério, levou o pé da letra. E, apesar de ser uma piada, é muito sério. Os cristãos eram usados como tochas para iluminar as ruas de Roma. Vocês sabiam disso? Eram mulheres, crianças, homens, não interessa, eles eram colocados em postes, eram encharcados de óleo e queimavam uma noite toda para iluminar a cidade. Eles eram a luz de Roma, né? E o que isso tem a ver com o que eu estou falando, de nós estarmos na escola e não falar nada? Eu queria falar que, às vezes, muitos de nós temos medo de sofrer uma retaliação, de sermos mal vistos nos lugares, e por isso nós não falamos a palavra de Deus. Vou contar uma coisa aqui que eu não estou me vangloriando, estou contando mesmo. Na minha escola eu fui chamado de racista pelo professor por eu emitir uma opinião que discordava com a dele. Em outro acontecimento também, eu tenho um grupo de amigos lá, né? Um deles disse que não gosta de crente, e quando ele falou isso eu falei, é isso que Deus quer pegar, sabia isso aí. Falou que não gosta de crente, tem 2 ateus, tem um agnóstico, só gente que não acredita mesmo em Deus, tem uma dúvida. E um dia numa conversa de mesa, a gente estava falando sobre guerra, sobre como o mundo está um caos, e eu fiz eles pensarem em uma coisa que eu tenho certeza que eles nunca pensaram. Eu olhei para eles e falei assim, cara, a solução para o mundo ter paz está na Bíblia. Você duvida? Olha para eles assim. E eles já me olharam torto, tipo, lá vem o crente e fala besteira, né? Lá vem. Ele vai falar que, não sei o que é pecado, não sei o que. Aí eu falei assim, se todas as pessoas seguissem esse único mandamento bíblico, o mundo teria paz. Sabe qual que é? Amarás o próximo como a ti mesmo. Que as pessoas amassem a si mesmas, amassem ao próximo como amam a si mesmas. Não matariam, não roubariam, não mentiriam, e o mundo seria uma verdadeira paz. Alguém aqui discorda? Falei na mesa. E todos eles tiveram que concordar. E agora, sempre que eu prossigo evangelizando eles, eu sempre vejo boas respostas. Porque nós, a igreja, nós os jovens, nós temos o pão da vida. Nós temos os rios de água viva que fluem. Mas do que adianta isso se a gente não distribui para as pessoas? Se nós não falarmos para os nossos amigos da escola? Que tipo de amigos nós vamos ser se nós temos o caminho para a salvação, que é Cristo, e nós omitimos isso, nós não falamos isso por medo de sermos retaliados, sermos mal vistos? Lá o crente religioso, não sei o que lá. O tema da convenção é paixão, fogo e glória. Mas do que adianta a paixão se nossa paixão for por outra coisa que não seja Cristo, seja pela nossa imagem para as pessoas? Do que adianta fogo se não for o fogo do Espírito, o fogo de pregar o Evangelho, mas for um fogo de falar de uma ideologia qualquer, um fogo que se prende a rótulos? Porque hoje em dia, infelizmente, os jovens estão presos em se focar na camada mais rasa do ser humano, que é a aparência, que é como ele é conhecido. O que adianta a glória se não for glória para Deus? Se for uma glória vã para nós. Aleluia! Então jovens, preguem o Evangelho. Pais, ensinem seus filhos no caminho que eles devem andar, e quando eles forem velhos, eles não se desviarão dele. Ensinem seus filhos, jovens, preguem o Evangelho com amor e com mansidão. Porque a nossa omissão guia as pessoas para um só lugar. Todo mundo aqui sabe para onde é. Se você não vê o teu irmão indo para o buraco e você não fala nada, o sangue dele cai nas suas mãos. Se nós nos omitirmos na pregação do Evangelho, cada alma que vai para lá, que passou por nós e não ouviu um A sobre a vida eterna, não ouviu um A sobre o amor de Cristo, o sangue cai nas nossas mãos. E eu queria, agora depois de falar tudo isso, eu queria animar vocês, porque apesar das enormes e quase 100% de chance de nós sermos perseguidos por causa de Cristo,
estava lendo hoje, eu não anotei aqui, mas eu lembro que eu estava lendo que Jesus estava falando assim, lembrando das palavras dele, né? O servo nunca é maior que o seu senhor. Então, se eu fui perseguido, também perseguiram a vós. Então, tenham prazer de fazer a diferença onde vocês estiverem. Quando nós renovamos o nosso entendimento, nós paramos de pensar como todo mundo. Nós paramos de pensar como a maré. Nós paramos de direção da maré. Quando nós renovamos o entendimento, nós paramos e voltamos. Isso é metanoia. Isso é conversão. É você voltar atrás. E não tem como as pessoas não notarem você voltando atrás uma correnteza inteira. Então, não tenho medo de se levantar. Golias caiu porque um jovem se levantou. Qual é o nome dele? Davi. Esqueci o nome dele. Gideão, verdade. Gideão tinha medo de tudo, cara. Precisou confirmar com Deus 3 vezes lá para ele ir lá, mas foi um jovem que se levantou. E um exemplo até um pouco recente. Sabem essas bíblias que hoje a gente pode ler aqui? Você sabe como que isso começou? Martinho Lutero. Ele era um padre, um monge. E naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era uma coisa restrita ao clero, isso, obrigado. Mas aí Martinho Lutero falou, pensou, por quê? Porque as pessoas não podem ter acesso ao pão da vida. Ele foi um jovem que se levantou. E depois de muitas lutas, de quase ser morto e ser perseguido, hoje nós temos acesso à palavra de vida. Hoje nós podemos pregar, nós podemos espalhar o amor de Cristo por essa terra. Então, para encerrar, eu queria... Pode sentar aqui. Encerrar no Salmos 27:14. Diz o seguinte: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Não tenho medo de falar a verdade. Não interessa quantos amigos não vão gostar de ouvir. Não interessa se for numa sala de aula onde todo mundo vai te ver. Não tenha medo de falar a verdade, porque a verdade liberta. Se nós não falarmos a verdade, as pessoas vão continuar vivendo na mentira. E isso vai cair nas nossas mãos. A nossa missão é fazer uma geração ainda pior do que a atual. Então nós temos uma grande luta por agora. As pessoas buscam amor, as pessoas buscam... Eu vou recordar, as pessoas buscam a Deus, mas são elas que não sabem disso. É nosso trabalho, como cristãos, mostrar o caminho, a verdade e a vida para elas, que é Cristo. Amém? Eu queria fazer uma oração aqui, pode ficar sentado. Queria que a igreja, os mais velhos, orassem pelos jovens. Que relacionar essa oração pelos jovens. Você está com seu filho, sua sobrinha, sei lá. Ora por ele aí. Vamos lá. Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite, pela vida de cada um que está aqui. Senhor, aqui estão as sementes, aqui estão as flechas, Senhor. Usa os teus servos, Pai. Aleluia! Ora para que o Senhor desperte neles uma ousadia para pregar o Evangelho do Senhor, Pai. Para que eles possam ser sal nessa terra, para que eles possam ser a luz na escuridão, Pai. E serem um reflexo que leva o caminho, a verdade e a vida, que é você, Jesus. Muito obrigado pela vida de todos aqui, muito obrigado pela chance de estar aqui hoje. Perdoa os nossos pecados para que nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti. E quando eu digo eu te amo, eu sinto falar por toda a igreja. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.